Mano Dal Ponte, Manos Radio Show na 92, a música nos conecta, os bons papos nos conectam e hoje a sobrevivência nos conecta. Tenho o prazer de receber um grande bruxo, grande amigo, cara que tá sempre comigo aqui falando de segurança, de vida, dando dicas importantes para você. E eu quero saber o seguinte, ele me provocou, ele falou, mano, ó, quero provocar as pessoas para ver se as pessoas estão preparadas para um desastre, né? Nós tivemos fatidicamente, né, o caso do Morro dos Cavalos em semana passada, graças a Deus não tivemos, né, problemas maiores, foram só materiais, né, alguns problemas também de ordem, o pessoal se machucou, mas graças ao bom Deus, meu querido Tony Provenzano, a tragédia não foi maior. E aí você me provocou, você falou, mano, só um pouquinho, as pessoas têm que estar preparadas, né, para sobreviverem. Prazer em receber, meu velho, tudo bem? Olá, mano, boa tarde a todos os ouvintes, um prazer estar aqui novamente e falando sempre, né, sobre segurança, sobre autopreservação. Então é exatamente isso aí, o evento do Morro dos do Morro dos Cavalos, né, ele acabou nos trazendo essa visão. O que fazer numa situação de estresse, numa situação de emergência, né, e pelas cenas que a gente viu ali, por que pessoas agem de forma diferente, né, perante essas situações, ok? Isso tudo tem a ver lá com a origem do ser humano, né? Lá na evolução, aonde o nosso cérebro é dividido em 3 partes, né? Genericamente falando, a gente tem hoje, né? Atualmente a gente tem o nosso neocórtex, que é a parte lógica, a parte racional, onde se processa, né, todo o nosso raciocínio. A gente tem uma outra parte do cérebro, que é o cérebro límbico, né? Ou o sistema límbico, que é responsável pelas nossas emoções. E nós temos uma terceira parte, que é a parte mais antiga, mais primitiva, né? Que é o nosso cérebro reptiliano, que é onde estão guardadas ali as nossas memórias genéticas, aquilo que foi passado de nossos antepassados através do DNA. O cérebro reptiliano é o cérebro que se forma primeiro no feto, né? E a gente evoluiu desse cérebro primitivo, depois a gente desenvolveu emoções, isso eu tô falando, né? Os seres, né? Na evolução. E só mais tarde a gente veio para a razão. E aí então, veio o conforto para a razão. Exatamente. Né? Aí essa razão nos deu a possibilidade de criar, né? Diversas ferramentas, de tomar determinadas decisões, e essas decisões, ao decorrer da nossa história, nos trouxeram para uma situação de conforto. Entendi. Né? E esse conforto nos traz uma sensação de proteção, né? Que muitas vezes no tempo a gente realmente está protegido, mas nesse evento ali, quando acontece algo inesperado, a gente vê que a gente não está tão protegido assim. E como que a gente reage? Como é que você avaliou, por exemplo, o acidente no Morro dos Cavalos? Você estava falando para mim que existiam 3 tipos de pessoas, essencialmente, né? 3 tipos de reações que você identificou ali pelas cenas. Exatamente. Então ali ficou nítido, né? Inclusive eu gostaria de mandar aqui até um abraço aí, né, pro pessoal do nosso grupo voluntário de busca e salvamento, da Associação Serra Geral de Montanhismo. E nós tínhamos um dos nossos voluntários que estava presente no fato. Então ele nos mandou vídeo, né? E ficou nítido, né? Inclusive a gente comentou isso aí, a gente fez uma live essa semana. Lá eram 3 tipos de pessoa. Aquela que estava completamente desesperada, não sabia o que fazer, não tomava atitude nenhuma, né? Outros que tentavam tomar atitude, porém não sabiam efetivamente o que fazer, e outras que simplesmente fugiram, né? Vou salvar minha vida, vou salvar a vida dos meus, não está errado de forma alguma. Isso acontece normalmente. Mas então vamos lá, 3 tipos de pessoas. As que travaram, que se a gente fala o seguinte, a gente entra, esse cérebro reptiliano, quando acontece algo para o qual a gente não está preparado, ele assume as nossas ações. Então a gente tem 3 atitudes: ou a gente congela, ou a gente luta, ou a gente foge. Entendi. Isso tudo no sentido de sobreviver. Não quer dizer que eu tô fugindo por medo, covardia, não. É aquilo que naquele momento vai salvar a minha vida. E o cérebro reptiliano, ele é totalmente egoísta. Ele coloca a minha vida
acima de tudo o demais. Então muita gente foge, a pessoa fugiu, não ajudou a outra. Ela não pode ser culpada por isso. Inclusive, na maioria dos tribunais, ela não vai ser culpada. Existem casos aí de naufrágios aí, onde a pessoa não ajuda o outro que está se afogando. Por quê? Porque senão eu vou me afogar junto, a probabilidade de me afogar junto é grande. Então, ele é totalmente egoísta. Então, eu fujo, simplesmente isso. Estou salvando a minha vida ou dos meus. Né? Tem gente que congela, eu não sei o que fazer. Eu fico parado, aquilo não processa no meu cérebro, e esse é o grande risco. Eu estar parado e eu ser vítima, né? E tem aquela pessoa que luta. O luta não necessariamente quer dizer que ela vai lutar de forma correta. Ela vai fazer de tudo o possível para aquela ameaça não, né? Para fugir da ameaça. Mas não necessariamente que ela vai estar fazendo o correto. Às vezes tem gente que se joga em direção ao perigo, né? Simplesmente por um instinto. Né? Eu vou ter que combater aquilo ali, vou ter que enfrentar aquilo ali para mim poder sobreviver, mas eu não sei se eu vou sobreviver. Então esse é o grande problema. Tony, mas olha só, quando você fala isso, você é um cara treinado, você é um cara que já passou por situações de perigo, teve a sua vida colocada em risco várias vezes, né? Passou por situações de estresse intensas, você já contou histórias aqui que são até inacreditáveis, poxa. Mas você foi treinado para isso, Você foi elevado, né? O seu corpo foi testado, a sua mente foi testada com exaustão. Como é que os seres humanos normais, o afegão médio, pode fazer? A gente tá confortável aqui, a gente não tem nenhum plano de ação aqui na rádio se acontecer alguma coisa, Tony. Então, aí que tá. Então, isso é normal, porque por causa dessa falsa sensação de segurança que a gente tem. Mas a gente tem que criar uma mentalidade, a gente tem que mudar a mentalidade. Então, nós estávamos conversando antes e tu falou, no Japão o pessoal vive isso, né? No Japão frequentemente tem terremotos, frequentemente tem maremotos, eles vivem isso. Mas existiu uma época que ninguém era preparado. Essa preparação iniciou. Quando eles sofreram, que eles estiveram na situação, eles viram. Agora a gente tem que antever isso aí, primeiro, né, se antecipar, e segundo, nos preparamos para responder a isso aí. Então, a gente vê hoje, por exemplo, eu estava falando final de semana passado, né, eu estava dando um exemplo antes desse acidente, que no ano passado teve pessoas que ficaram 24 horas presas no próprio Morro dos Cavalos por uma questão de chuva, né? O trânsito parou, teve gente que ficou 24 horas dentro do seu carro. E aí a pergunta, eu tinha uma reserva de água, eu tinha uma reserva de comida, eu tinha qualquer coisa para me dar conforto durante a noite? Não, porque a gente sai com a mentalidade de que, eu só vou até ali, é um bate e volta, vou em Floripa e volto, eu vou de manhã, volto de tarde, né? A gente não é ensinado, e a escola não ensina, a sociedade, enfim, né? Ninguém nos ensina que nós temos que nos preparar. Se você observar, quando acontece uma grande tragédia, em Santa Catarina já aconteceu várias, então tivemos diversas enchentes, tivemos mais recentemente aí os eventos do Morro do Baú, tivemos o furacão Catarina. Eu tive a oportunidade de atuar em todas esses eventos aí, né? Seja pelo Exército ou seja por algum grupo voluntário de salvamento que eu trabalhei. E era nítido, a gente verificava quando a gente chegava para ajudar as pessoas, o desespero, porque ninguém acreditava que aquilo estava acontecendo, ou não acreditava que aquilo poderia acontecer. Só que hoje a gente já tem estatísticas de que acontece. Aconteceu as enchentes do Rio Grande do Sul no ano passado. Então a gente precisa mudar a mentalidade, precisa começar a se preparar. Mas, doutor, você falou do Rio Grande do Sul, entrevistei um gaúcho que esteve aqui, ele veio fazer, um professor, ele veio fazer um stand-up de comédia. Ele falou assim, não, a minha casa foi destruída. Só que no local que nós estávamos, a gente viu a água subindo, a Defesa Civil foi nas casas, falou, olha, a água vai subir até aqui. Ele disse que pegou as coisas que ele pôde, conseguiu ir embora. E ele disse que alguns vizinhos falaram, não, isso é mentira, a água não vai subir até aqui. Normal. E algumas pessoas acabaram até falecendo. Isso. Tony. Então a gente tem, né, nesse processo todo, a gente tem uma coisa chamada ego. E esse ego, ele tem um processo de negação muito grande. E ego não é só ruim, né? O ego, ele tem uma parte do ego que nos faz bem.
porque ele nos faz acreditar na gente mesmo. O problema é o excesso de ego, né? O achar que só eu. Tá. Então, o que acontece? Esse processo de negação é isso. Como eu não me preparo, como eu não conheço, como eu não tenho o plano, como tu falou, é melhor eu acreditar que não vai acontecer. Isso acontece, isso o nosso cérebro reptiliano tá atuando também. Ele vai dizer assim para nós: não, cara, é melhor eu não acreditar que isso acontece, porque talvez não aconteça. E aí eu fico mais tranquilo. Senão eu vou estar me preocupando. Tá. É o que eu chamo, isso aí é a síndrome do avestruz, né? Tem gente que acha que enfiar a cabeça no buraco e negar aquilo que está acontecendo à sua volta resolve o seu problema. Na verdade, não. Né? Então, por isso que essas pessoas, às vezes, acontece isso. Por isso que eu digo, a gente tem que mudar a mentalidade, a gente tem que informar mais as pessoas, a gente tem que ajudar mais as pessoas. E as pessoas têm que começar paulatinamente a se preparar. Né? A gente teve a pandemia. O que aconteceu? Muitos problemas: desabastecimento, isolamento, dificuldade, aumento, falta de combustível, né? Mas quem que tem uma reserva em casa? Hoje, por exemplo, se alguém ficar em casa hoje, tiver que ficar 10 dias em casa, será que tá com, para sua família, 4 pessoas, vamos dizer, será que tem esses gêneros? Tá, entendi. Será que tem esse material? Não é coisa difícil, não é uma coisa do outro mundo. É só fazer uma comprinha e aos poucos, né? Sempre aos poucos começando. Não precisa ser aquele desespero. Você disse, você não vai lá gastar R$1.000, não? Compra devagarinho. Vai comprando cada Mas, compra. Tony, nos Estados Unidos é muito comum a gente ver aqueles kits de emergência no supermercado. Eles já têm os kits padrões, né? Eles têm comida liofilizada. Pô, imagina se eles usaram muito esse tipo de coisa no exército. Exatamente. Aquelas comidas especiais, né? Pra, desidratadas, liofilizadas, muito enlatado. No Brasil, pô, a gente não tem muito isso, né? Ou tem e não sabe? Tem. Tá. Tem, mas aí começa uma questão de mercado, né? De comércio. Tá. Às vezes não tem tanta saída, o preço talvez seja é lei da demanda e da procura, né? Tá. Então, não é culpa de ninguém, é simplesmente o normal. Tá. Agora, tu não precisa ter comida liofilizada, tu não precisa ter, com as coisas normais do dia a dia, tu pode te preparar, tu pode te prevenir, né? Prestar atenção nas informações, ouvir as informações. Então começa a se falar. Outro exemplo foi o furacão Catarina. Foi dado N boletins e o Coutinho foi chamado de idiota. Exatamente. Poxa vida, denegriram ele. E foi a pessoa que estava mais correta naquele momento, né? Então, acreditar nisso. Isso, tem muita gente que fala isso, não, o pessoal, agora a Europa ali lançou, né? Tá. Uma campanha ali para o pessoal ter o seu kit de emergência, ter... Tá. Já falaram em guerra nuclear, já falaram em problema de não sei o quê. Não precisa, não é para isso. É para uma situação do dia a dia. Ontem tivemos aí, eu vim de Imbituba ontem estava alagando várias áreas de Imbituba. Hoje eu vi o boletim da Defesa Civil, vários municípios da região, né? Inclusive alguns estão até decretando, estão vendo se vão decretar estado de emergência. Tem gente que está isolada ainda. Ô Tony, mas aí você fala assim, por lá em Floripa, já vi, pô, às vezes os caras falam lá em Floripa, não saia de casa. Parece que eles pedem, saiam de casa, né? Pô, quando acontece, aí os caras ficam na M, não sabe. Pô, loucura também. É o que você falou do ego também, às vezes o cara tem que trabalhar, o cara não acredita muito. Tem isso também, não tem? Tem, mas existem precauções que a gente pode tomar para quando a gente estiver na rua. Tá. Né? Então, tive que sair de casa para trabalhar, né? Aí se eu vou a pé, por exemplo, eu vou de ônibus. Então eu tenho que tomar cuidado. Não adianta eu não vou conseguir, no meio de uma enxurrada, eu não vou conseguir chegar no ponto de ônibus, porque o ônibus não vai sair. O ônibus está embaixo d'água também. Tu entendeu? Então eu tenho que procurar um local abrigado. Aí o ideal é que eu saia de casa com algum equipamento, algum material, uma mochila. Não preciso ter lá, como tu falasse, a preparação que a gente tem no exército. Não precisa. Mas o básico, um abrigo, um outro tipo de calçado, uma comida de reserva, talvez uma lanterna. Calçado impermeável, você tem que começar a pensar umas coisas assim. Uma capinha de chuva, hoje você compra aí, R$5, R$10 uma capinha de chuva daquela de plástico. Que já resolve, pô. Ajuda? Se eu tava com a roupa normal, sem nenhum outro tipo de abrigo, é melhor eu botar aquilo. O ideal é eu comprar já alguma coisa um pouquinho mais adequada, mas se eu não tenho recurso, não precisa.
Agora, eu tenho que sair preparado. Eu tenho que ter um plano. Né? É isso que a gente, às vezes, principalmente no Brasil, por essas questões, aqui não acontece nada. Mas acontece. Se a gente olhar a estatística, está acontecendo e está acontecendo cada vez com mais frequência. Ô, Tony, mas historicamente eu sei que existem algumas religiões que pelas perseguições que sofreram na história, eles passam isso adiante e eles têm malas prontas, né, para evacuação de emergência. Sim. Olha só, cara, aqui no Brasil existe isso e a gente acha que não tem, do nosso lado. Mas por que isso? Porque essa cultura veio de alguém que passou. Tu pode ter certeza. Alguém que passou por isso, né? Alguém que passou por uma situação dessa. Tu pode ter certeza. Se tu pegar hoje, se fosse possível pegar hoje e fazer uma enquete com todo mundo que estava lá naquele momento, vamos pegar os 20 primeiros carros ali. Tá. Pergunta pra eles hoje qual é a mentalidade que eles têm, que eles tinham antes e que eles têm depois do evento. Já mudou, porque viveram. De segurança no trânsito, de tudo. De tudo. De alerta. De prestar atenção, de estar olhando, de estar antecipando o movimento, né? De ter um plano. Então, era nítido, tem cenas ali de pessoas descendo com o carrinho de bebê, com o carrinho vazio. Nossa, cara. Pegou o carrinho e o bebê ficou no carro. Aí voltou, alguém voltou pra buscar o bebê. Entendi, a cabeça na hora. A cabeça. Só focou naquilo ali. Tá, entendi. Mas por quê? Porque não saiu de casa, não fez um plano. Bom, se acontecer alguma coisa com o meu carro, o que a gente faz? O que o motorista faz? O que o passageiro que está na frente faz? Eu tenho criança atrás. O que eu digo para essas crianças? O que elas devem fazer? Para onde que elas devem ir? Né? Quem abre a porta para pegar as crianças? Eu vou cuidar disso. Normal. Extintor de incêndio do carro. Né? Eu vou pegar o extintor de incêndio do carro. Vai ficar todo mundo dentro do carro para mim tentar apagar o incêndio do carro? Não, vai sair todo mundo. Eu tenho que ter um plano. Só que a gente não tem, porque a gente acha que nada vai acontecer. Eu te falei, essa falsa sensação da segurança nos dá uma tranquilidade. E essa tranquilidade, ela é em muitos momentos perigosa. Mas daí, aí que tá. Minha pergunta para você é o seguinte: precisamos viver em alerta constante? Não. Mas você vive. A tua vida te levou para isso. Você tá sempre alerta, não tá? Existe uma questão assim, ó. A gente tem alguns estados que a gente chama de níveis de consciência. Tá? Existe o estado branco, né? Que a gente é aquele que eu não estou atento a nada. Tá? Existe o estado amarelo, que é o estado de alerta, né? Alerta permanente, mas é alerta. Eu tô aqui, eu tô preocupado. Por exemplo, toda vez que eu saio no trânsito, todo mundo que sai no trânsito está nesse estado, a gente não percebe. É aquela hora que eu tô dirigindo, normalmente tô conversando com quem tá ali, mas eu tô de olho. Se frear o carro da frente, se passar uma bola, o que a gente fala é o seguinte, né? Relaxado, mais atento. Que é o amarelo. O amarelo, tô relaxado, mais atento. E aí, dali eu evoluo pro vermelho, ou seja, apareceu a ameaça, surgiu o perigo. Aí eu vou dar uma resposta compatível com aquele nível, com aquele grau de perigo. Entendeu? Mas para isso eu preciso treinar. Para isso eu preciso acreditar. Então, mas como é que treina? Como é que eu vou treinar eu em casa, sozinho? No dia a dia, faça um plano, faça um levantamento. Por exemplo, na minha casa, quais são os riscos? O que pode acontecer de acidente na tua casa? Aí eu tenho produtos químicos. Então eu tenho que cuidar com isso, tem que botar fora do alcance de criança. Não posso misturar, não posso deixar perto de chama. Não é isso? A gente acaba fazendo isso automaticamente, né? Um risco de um acidente, de um incêndio, por exemplo, né? Hoje não é obrigatório o teu extintor em casa, mas seria o ideal. O extintor em casa resolvia muita coisa. Mas se eu não tenho o extintor, o que eu posso fazer? Eu tenho que estudar, eu tenho que entender. Eu posso uma frigideira com óleo que pegou fogo, eu posso jogar água nessa frigideira? Não, eu vou aumentar a chama. Então não é isso que eu tenho que fazer. Eu tenho que aprender a jogar um pano molhado em cima dela. E isso são coisas do dia a dia, mas eu não preciso viver em estado de... Só que o que acontece? O pessoal confunde muito isso aí. O pessoal acha o seguinte: se eu viver isso aí, eu vou viver uma neurose. Não é o normal.
eu vou paulatinamente me acostumando, aquilo é tão natural para mim, como tu disse, hoje eu faço as coisas, é tão natural para mim, eu tô aqui, a minha mochila tá aqui. Preparadinha, né? Tem tudo aqui para mim durar 24 horas. Se ela não tá aqui, ela tá no meu carro. Se eu vou no shopping, eu não vou andar com a mochila no shopping, mas ela tá no carro. Quer dizer, 24 horas você tem tempo de resposta, né? Algumas coisas estão comigo. Tá, entendi. Né? Estão comigo no meu corpo. É outro detalhe, por exemplo, todo mundo entra no seu carro e o que faz? Começa a distribuição de material, né? Joga o celular num console, a carteira no porta-luva, o não sei o quê. Tem gente que saiu dali, não teve tempo de pegar seu celular, não teve tempo de pegar seu documento. Tá, entendi. Entendeu? Porque tava tudo jogado. Tava tudo jogado. É só... Deixa contigo. Tem amigo meu que a gente sai, às vezes vai tomar um café, cara, eu não consigo entender. Os caras tiram a carteira e botam em cima da mesa. Assim, cara, eu não consigo entender vocês, cara. Sei lá, vocês estão pedindo pra ser. É porque aqui a gente vive um lugar que não tem esse roubo, né? Mas, cara. Não tem, mas tem, né? Se a gente pegar a notícia aí, claro, tá aparecendo. Então, da sopa, né, cara? Da sopa. Velho. Então, é tudo aquilo que a gente fala, a pessoa tem que estar preparada. Vamos falar disso na volta, pode ser? Com certeza. Querido Tony Provenzano comigo, tem um abração pra você. Mano, manda um abraço pro Tony. É o Fagner Adelung, de Treviso, tá te mandando um abraço. Parabéns, grande Fábio, também um voluntário nosso lá. Pessoa com bastante vivência, bastante experiência também. Gente boa? Gente boa demais. Boa demais. Acontece muita coisa em Treviso, será ou não? O Fagner, fala pra nós aí, né? A questão do Fagner é que ele tá sempre na montanha, né? Então tá sempre acontecendo alguma coisa. Então ele tá sempre procurando alguma coisa. A gente já volta aqui no Manos Radio Show. Um abraço, Fagner. A gente já volta aqui na 92. Voltamos aqui no Manos Radio Show, Manos Segurança Show, ele tá aqui, grande bruxo, consultor de segurança, né, cara? Eu nem sei do que eu te chamo, Tony Provenzano, eu nem sei mais. Nem sei mais o que você é, cara. Você Tony Provenzano. Não, Tony Provenzano, mestre em segurança, sobrevivência. Mano, um abraço. Quem mandou um abraço aqui, o nosso querido Fagner. Mano, ouvindo sempre, estou sempre atento. Não saio de casa sem a minha BOB. Bob? O que é o Bob? Tá, depois tu vai falar o que é o Bob, né, cara? Sou praticante de sobrevivência de bushcraft. Ensino meus filhos tudo que posso dentro da área de sobrevivência. Bushcraft, ele tá dizendo que artes materiais primitivas. Isso. Olha só, cara. Mano, parabéns para a Rádio 92, entrevista com o Tony Provenzano, Ricardo da Rosa. Estar preparado é importante para tomar a decisão, salva a vida de si mesmo e do próximo. Um abraço para os voluntários do PAESG. Paesg. O Ricardo da Rosa de Capivari de Baixo. Um abraço, Ricardão. Obrigado pelo carinho. Bom demais, querido Tony Provenzano. Tá, o que é o Bob? Explica aí, vai. Então, são conceitos, né? De kits que a gente pode ter no dia. Então, a gente tem praticamente 3 kits. O EDC, que é o Everyday Care, aquilo que eu posso carregar todo dia, que é o que eu tenho aqui. Então, eu tô sempre aqui no bolso. No mínimo com uma luva e uma máscara de procedimento, uma lâmina, uma lanterna, a minha carteira. No meu caso, como eu ando sempre armado, eu tenho o meu armamento, a minha munição reserva, né? Aquilo que está com o meu documento, minha carteira com meus documentos, isso que está sempre comigo, está sempre no meu corpo, né? E a Bob é uma mochila, né? É essa mochila que eu tenho aqui do lado, que é uma mochila para 12 horas. É uma mochila tática, é isso ou não é? Não, ela não precisa ser tática. Ela pode ser qualquer mochila que você tem em casa. Qualquer tipo de mochila que eu tenho em casa, onde eu vou levar aquele equipamento que vai me dar sustentação durante o dia, né? De 12 a 24 horas. Então, por exemplo, se eu não consigo voltar para casa por um motivo ou outro, eu tenho aqui um kit higiene, eu tenho talvez uma roupa de muda, talvez um abrigo para o frio, né? Tem alguns outros materiais que podem, né? Um kit de primeiros socorros, como eu falei. Então, essa aqui é o conceito da Bob, né? E a gente tem outros kits que daí são um pouco maiores, que são para tempos maiores. Então, como tu falasse, aquelas religiões que tem a sua mala de evacuação, é o seu kit de evacuação. Então hoje, por exemplo, hoje em casa eu tenho um container, né, uma caixa, e ela tem ali diversos materiais que, se por acaso eu precisar abandonar a minha casa numa situação de emergência, eu vou jogar ela no carro e nós vamos com aquilo ali. Cada pessoa da minha casa vai pegar o seu material, a sua roupa, o seu material de uso pessoal, e aquilo ali é de uso geral. Então ali tem uma barraca, tem um fogareiro, tem um pouco de comida, tem um pouco de água, pelo menos pra gente permanecer no mínimo por 72 horas. Depois disso, né, eu posso ter, aí eu tenho que ver se eu
partir para isso, se eu acho que eu tenho risco disso, eu posso preparar a minha casa para ser o meu local de proteção, né? De resguardo durante um período maior. Um mês, talvez. O que aconteceu com muita gente na pandemia. Tem gente que começou a sair, preparou a sua casa, não tinha ela preparada ainda, né? Saiu pro comércio, comprou o que precisava e ficou trancado meses. Né? Teve outros que trancaram por dia e o mínimo possível no mercado, né? Para fazer uma compra, mas ficava na sua casa. Antônio, mas daí tem visão do cinema, dos filmes pós-apocalípticos, né? E, pô, isso dá uma visão pra gente muito distorcida de tudo, às vezes, né, cara? Que o ser humano, na verdade, vira como é que é? Vira um demônio primitivo de sobrevivência. Isso. E a gente não sabe o que pode acontecer, né? Isso. Mas é isso que eu falo, né? Esse é o problema. Eu acho que talvez aquilo da negação que eu falei antes, né? Tudo aquilo do ego, talvez esse seja o problema. Então isso, como tu falasse, isso criou um monstro tão grande que todo mundo acha que isso é muito complicado e que não é pra mim, que isso não se encaixa no meu dia a dia. Tá, mas dá um exemplo, vamos lá. Quero fazer um kit básico em casa. Tô te ouvindo agora, pô, Tony, quero fazer uma mochilinha básica, né? O que eu tenho que ter nela? Tu tem que ter um kit de primeiros socorros, tem que ter um kit de higiene, tu tem que ter uma roupa de muda ou um abrigo para chuva, frio, vento. Isso, por exemplo, embalado num saco plástico isolado para não molhar? Aí depende. Depende é o que eu tô falando. A gente sempre deve começar o planejamento do mais simples pro mais complexo. Já é um começo. Exatamente. Aí se eu vou depois impermeabilizar isso aí, se eu vou, né, comprar uma mochila de maior resistência, que a própria mochila, aí a gente pensa depois. Entendi. O que não pode aconteceu a situação e eu não tenho nada. Entendi. Então posso ter isso aí. Em casa, no dia a dia, a gente, ter algum meio de comunicação. Então, eu vejo, é normal. Eu vejo N pessoas perguntando pra mim assim, tu me empresta o carregador do teu celular que eu deixei o meu em casa? A pessoa sai e não leva o seu carregador. Não, mas o carregador carrega em casa, meu celular dura o dia inteiro, dura 2 dias. Tá, mas e se eu precisar mais? Ou se eu precisar da emergência? Então, ter ali uma fonte de energia, né? O carregador, bateria, qualquer tipo de coisa. Um power bank, né? Power bank. Carregado, né? Carregado, claro, obviamente. Aí vai da questão da disciplina, né? Pô, o cara também tem que... Então, eu tenho que sempre o seguinte, eu tenho as fases. Eu tenho a fase da preparação, que é onde eu vou, primeiro, fazer a avaliação daquilo que poderia ser um risco para mim, do que eu considero um risco para mim, do mais simples ao mais complexo. Começo sempre com o simples. Faço a avaliação. Depois tem a parte da alocação dos recursos, ou seja, eu vou juntar isso tudo e vou adquirir aquilo ali, vou montar o kit. E aí vem o problema, né? Não precisa ser algo da moda, cara, junta o que você tem primeiro. Mas uma injeção de adrenalina e uma de penicilina tem que ter? Não, até porque tem certas restrições para esse tipo de medicação aí, né? Eu tô falando pra ti por causa do cinema. O cinema sempre mostra exatamente, porque aí é outro problema, né? Até a questão, eu vou montar um kit de primeiros socorros ou vou fazer um curso de primeiros socorros. Tem o curso de primeiros socorros da instituição norte-americana, não sei o quê. Tem que tomar cuidado. Porque lá eles têm uma legislação. Então, de repente, lá ele vai te ensinar a um determinado medicamento que a nossa legislação não prevê. Então, eu tenho que fazer um curso voltado para a nossa legislação, aquilo que eu posso fazer aqui. Entendi o que você pode fazer aqui também. Entendeu? A mesma coisa no meu kit. Eu vou ter adrenalina. Eu posso ter adrenalina aqui? Se eu posso, tudo bem. Se eu não posso, não. Entendeu? Morfina, né? Morfina, exatamente. Morfina, não, mas um analgésico eu posso. Entendi. Uma coisa mais básica. Entendeu? Exatamente. Agora tu pega, imagina aí, uma criança, vamos pegar, uma criança com uma dor dentro de um carro e eu não tenho um analgésico para dar para ela. Aquela meia-noite, aquele meu dia vai ser muito mais complicado. Entendi. Então são coisas que a gente vai fazendo aos poucos. Uma cola, por exemplo, tem que ter um super bonder, né? Cola, fita isolante, uma fita adesiva. Aquela fita grande, a prata, aquela, silver né? tape, a silver tape, claro. Tem que ter, né, cara? Uma coisa assim, né? Barbante, corda, esse tipo de coisa. Uma coisa meio básica, você tem que ter. Isso. Mas daí a mochila não vai dar, né, Tony? Botar tudo isso aí. Tá aqui, ó. Tá tudo aí, Tem tudo aqui. Tem tudo isso aí? Tem tudo isso aqui. Pô. E tá sobrando espaço ainda pra botar. Só que daí é o que eu tô dizendo. Não é tudo. Quando a gente fala tudo, não é tudo. Porque tem muita gente que coloca aí uma lista enorme. E, na verdade, a gente sabe que
muito daquilo não vai ser usado. Tá, entendi. Né? Então, aquilo que você sabe usar e aquilo que você acha que vai usar. Tá. O básico. Tenha o básico. Depois você vai evoluindo. Tá, pra se manter vivo, né? Pra se manter vivo, pra seguro, resolver né? alguma outra situação daquele dia, naquele momento, até um momento de você voltar para casa, né? E principalmente a comunicação. Porque hoje o que acontece? A gente tá muito refém, né? Por exemplo, do celular. Tá. Aí o celular falha, eu não sei. Nesse evento do Morro dos Conventos, um colega... Cavalo dos Cavalos. Do Morro dos Cavalos, desculpa. Tu tá com o Morro dos Conventos. Eu tô com o Morro dos Conventos na cabeça. Tá, vai lá. Esse evento do Morro dos Cavalos, perdão, ele tem um colega que estava lá e ele passou o relato para nós o seguinte: o celular não funciona no Morro dos Cavalos. Não funcionou. Não, nem o celular funciona, lá é uma área de sombra. E aí ele falou o seguinte: aonde é que eles foram buscar informações? Eles foram para os caminhoneiros que tem rádio amador. Tá. E pediram pro caminhoneiro fazer o contato. Apesar de que ele falou que teve caminhoneiro que nem sequer se deu o trabalho de ligar o rádio. Ah, para, cara. Tem, porque a pessoa não... É o que eu tô dizendo, é negação, ele não sabe, ele não... Né? Tem gente que ligou, ok, beleza. Caraca. Então, um meio de comunicação alternativo, então eu tenho que pensar nessas questões, né? Tá, mas um meio de comunicação, dá um exemplo, o que eu vou ter, pô? Um rádio. Um rádio? Um rádio hoje, na faixa do cidadão aí, é muito fácil de comprar, é muito barato. Um rádio, você fala amador? É um rádio comum desse aí, na faixa do UHF, que é na faixa cidadão aí. Que daí tu abre rádio, ele... Tá. Já é uma possibilidade. Tá, eu entendi. não ter nada... todo mundo precisa comprar um rádio, Tony? Não. Pô, daí não tem rádio pra todo mundo. Não tem, não, mas dependendo da minha situação, pô, eu tô sempre na estrada. Tá. E os rádios têm repetidoras. Então eu tenho que, por isso que eu falei, tem que conhecer. Tem que também saber usar, né? Tem que saber usar. Tá. Então tem que procurar um curso adequado para me preparar, tem que procurar informações. Eu posso buscar na internet? Sim, mas procure informações adequadas. Tá. Né? Tem o filtro, use essa parte do neocórtex, que é muito crítico, use ele para ver se aquilo realmente que tá te ensinando ali, se aquilo é aplicável ou não. Tá, agora, mas também, aí, no meio disso tudo tem o guia de sobrevivência básica. Por exemplo, você não tem água, você não tem nada. Eu já vi muitos vídeos dos caras mostrando assim, pô, peraí, vou ensinar você a fazer fogo, vou ensinar você a filtrar água, que é o básico do básico, né, Tony? Exatamente. Que é outra coisa que você tem que aprender, né? Era o ideal que as pessoas tivessem esse conhecimento, né? Pudessem praticar. Quando a gente fala em sobrevivência, a gente fala da pirâmide da sobrevivência. Tá. Então a pirâmide da sobrevivência, lá na sua base, está a vontade e a atitude. Isso é inerente a mim, ao ser humano. Eu tenho que ter vontade e eu tenho que ter atitude. Eu tenho que ter uma atitude positiva. Tá. Se eu ficar reclamando de tudo, achar que tudo tá ruim, com certeza eu não vou evoluir. Depois vem o conhecimento. Tá. Eu preciso conhecer, como tu falasse, uma filtragem de água, uma obtenção de fogo, um abrigo improvisado, um primeiro socorro, e depois vem a prática. Tá. Eu preciso praticar, né? Eu preciso saber executar aquilo ali. E por último, vem a condição. Ou seja, a condição tem uma vertente de pensadores, doutrinadores que dizem que você não consegue mexer na condição, que a condição se apresenta para você. Eu sigo a linha que discorda disso aí. Tá. Eu sigo essa linha que discorda. Por quê? Eu consigo mexer. Se eu tô aqui, eu tô com o meu kit aqui na minha mochila. Então eu tô mexendo na condição. Tá, entendi. Eu já tô preparado. Tá, te dou um exemplo de sobrevivência, vai. A gente falou muito de cinema, mas no filme Náufrago, eu vi a história que eles levaram especialistas de sobrevivência com Tom Hanks pra ilha, né? E muitas das cenas eles não ensinaram o Tom Hanks a fazer nada. Ele aprendeu sozinho pro filme ficar mais real. Então eles dizem que ele levou quase 2 dias para fazer o fogo pela primeira vez. E quando ele comemora o fogo, não é um ator comemorando, ele tá comemorando de verdade que ele conseguiu fazer o fogo, mas ele demorou quase, se eu não me engano, 16 horas para conseguir fazer fogo. Uma loucura, cara. Aí vem a questão da prática. Pô. Aquilo que eu te falei, na pirâmide, isso aí se encaixa exatamente isso, na prática. Pô. Então não é instantâneo como a gente vê em alguns filmes, ou como a gente vê no vídeo do instrutor lá do YouTube. Não é instantâneo. Às vezes você não tem nenhuma ferramenta para cortar uma madeira. Mas isso tudo, é o que eu falei, isso tudo a gente tem. Tá. A gente já viu. Essa parte do nosso cérebro reptiliano que eu te falei, tá. eu tô olhando uma informação ali. Não tá me chamando a atenção, porque
porque aquilo não me interessa, mas ela entrou ali. Tá, quando eu tô numa situação de estresse, quando eu tô numa situação de necessidade, aquilo vai surgir. Tá. Aquilo vai... Teu cérebro vai buscar aquilo. Vai buscar aquilo. É o que mais precisa, exatamente. Né? É o instinto de sobrevivência. Ele tá, agora ele vai dar um jeito de Aí tu vai lembrar que tu viu um vídeo daquilo. E tu vai começar a fazer. Tá. Empiricamente ali e tal, só que aí volta lá pra base da pirâmide, a vontade. Tá, entendi. A vontade e a atitude. Não, eu vou fazer esse fogo. Eu vou ficar 1 dia, 2 dias tentando. O processo eu já entendi, não deu certo, eu começo a olhar a tentativa e erro. Então o que é que eu tenho que ter? Eu tenho que ter mais fricção. Não, eu tenho que ter material mais seco. Não, eu tenho que ter mais oxigênio. Tá, entendi. Mas todo mundo sabe, todo mundo aprendeu na escola o triângulo do fogo. Tá. Né? Oxigênio, combustível e o calor. Tá. Se eu conseguir gerar esses 3, eu consigo fazer fogo. Né? Não é como riscar. Agora, se eu me preparei, se eu tenho um kit fósforo impermeabilizado. E com isqueirinho também guardado? Se eu tenho um dois, isqueiro, não quis falar o isqueiro para não ser tão fácil. Mas se eu boto um isqueiro no meu kit. Um isqueirinho e o fósforozinho já tá muito mais fácil. Tá. Entendeu? E isso para tudo, no dia a dia, na nossa casa, na nossa vida, no nosso carro. Hoje em dia, por exemplo, o meu carro parou, o meu carro é eletrônico. Tá, parou. Tem coisa que eu não vou saber consertar. Tá. Né? Mas tem coisa que dá para mim fazer. Tony, tem homem que não troca pneu, né? Eu ia falar, tem gente que não sabe aonde está o step do seu carro. Não, mas eu tenho o seguro, tá? E aí pega à noite num lugar que não tem área, não tem como ligar pro seguro. Não, né, meu? Tem coisa que não dá, né? Então, a gente tem que estar preparado, a gente tem que pensar nisso aí. Tá, mas onde é que eu busco essa preparação? Aí a gente tá falando um monte de coisa, legal. Se eu for botar na internet, Tony, eu vou ficar louco. Sim. Tem porcaria de tudo que é tipo, cara. Esse é o tem gente ensinando tudo na internet. Onde é que eu busco isso de uma forma mais correta? Cara, existe assim, por exemplo, as mídias do Bombeiro aqui de Santa Catarina, eles estão sempre dando dicas. Tá, legal. As mídias da Polícia Militar estão sempre dando dicas de segurança. A Defesa Civil está sempre dando dica, né? Nós temos, né? Eu tenho um e-book que ele é distribuição gratuita. Então, quem quiser, acessa lá o WhatsApp, né? 99640-6377. Peraí, 9, vamos lá, repete devagarzinho lá, 9640-6377. Tá. E aí, só dá um oi lá e pede que eu mando, esse e-book é um PDF, eu mando. Tá. Ali já tem várias dicas de como se planejar, de como se preparar, né? Do que ter no seu kit. Né? É um bem simplesinho, um e-book bem simples, bem fácil, de leitura fácil. Por exemplo, tem que aprender a fazer um arco e flecha, né, pô? Não, aí, tem que aprender, né, pô? Isso já mais tarde, né? Não, mas tem que aprender, né? É aquela questão ali, o que é o bushcraft, né? Como foi falado ali. É viver, o bushcraft não é sobrevivência, é diferente. É viver como os nossos antepassados viviam, com pouco recurso, com ferramentas limitadas, e a partir daquilo ali conseguir, né, dar uma qualidade de vida melhor no seu dia a dia. Então tem muita gente que pratica isso aí. Sai da sua casa, do conforto do seu lar, passa um final de semana com determinadas restrições, mas esse cara ele leva o seu kit de fogo, ele leva a sua pederneira, né? Ele leva uma parte do seu alimento. Entendeu? Uma coisa simples. Para poder também se desafiar. Exatamente. Né? Vai fazer o seu abrigo improvisado lá, mas vai levar uma lona, vai levar um material, um cordame, alguma coisa, entendeu? É diferente de uma sobrevivência. Não, cair no meio do mato sem nada, agora eu tenho que me virar. É outra coisa. E a gente pode simplesmente pensar, como é que a nossa avó fazia comida antes, só num fogão a lenha? A gente vê, por exemplo, a história do filme Andes, né? Aquilo é alucinante, cara. Aquilo é alucinante demais. Como aqueles caras sobreviveram, se eu não me engano, 72 dias, foi? Eu não me lembro, acho que foram 72. É, por aí. 72 dias, cara. Aquilo é alucinante demais, cara. Nas condições que eles tinham, com o que eles tinham de recurso. Exato, mas e o que aconteceu? O que tinha ali? Ali tinha uma coisa muito importante. Ali tinha disciplina. Porque eles eram um time. Eles estavam acostumados com estratégia, com planejamento. Eles estavam acostumado a perder e a ganhar, e o cérebro deles foi treinado para aquilo. Entendi. Quando eu te falei daquelas 3 pessoas no começo ali, né? O que congela, o que luta e o que foge. O que congela é aquele que nunca teve experiência, nunca teve vivência. Então, se a gente não buscar, se a gente não ir para a natureza no nosso dia a dia, a gente vai perder. E eu não tô falando de muita coisa não, tá?
Há 40 anos, 50 anos atrás, o ser humano tinha uma audição e um olfato muito melhor do que é hoje. Sim, porque ele precisava entender riscos. Tá. E não é tipo, não tô falando século passado. Sim, agora. É agora. Tá. Entendeu? Por quê? Porque tinha mais. Depois, o conforto, a tecnologia veio nos tirando isso. Então, busque uma atividade na natureza, busque um contato, procure pessoas, né? Busque um curso, um treinamento, uma experiência para se reaproximar disso aí, para ver que é possível. Antônio, eu tava vendo algumas coisas, sou meio noiado também, depois começo a conversar contigo, eu fiquei meio noiado, né, cara? Mas assim, eu tava vendo, um detector de gás para dentro de casa custa R$90, cara. Exatamente. Poxa vida, velho. É muito barato. Detetor de fumaça. É muito barato para botar, cara. às vezes, né? Se tu for pensar no contexto, exatamente. Né? E a única maneira que tu tem de saber, né? Às vezes, porque quando, por exemplo, vamos pegar um vazamento de gás na cozinha. Tá. Quando esse cheiro chegar no teu quarto, caraca, velho, a casa já tá tomada de gás. Tem um amigo nosso, qualquer Sara, fagulha. Tem um amigo nosso, Sara, que ele acendeu a história há muito tempo atrás. Ele acendeu a lâmpada num vazamento de gás em casa, explodiu a casa, né? Ele teve, sei lá, 80% da parte da frente do corpo queimada, né? E foi um negócio alucinante, cara. Exatamente. Por causa do gás, pô. E é um procedimento simples, né? Ele chegou em casa, mas foi automático, né? Foi acender a luz. Exatamente. E aí a faísca da luz, naqueles mas ele não tinha sentido o cheiro. Ele sentiu. Mas ele falou que, sabe, aquela coisa do voz chegou não teve como, né? Exatamente. Aí que tem que ter uma preparação, né? E isso é uma coisa do dia a dia em casa. Então, chegou em casa, sentiu o cheiro de gás, não ligue nada. Abra a casa, comece a arejar no escuro. Sim. E aí, por exemplo, se você tiver no seu bolso ou no seu carro uma lanterna, você tem condições de fazer isso com a lanterna. Fazer funcionar melhor, né? Exatamente. Tony, não dá tempo para mais nada, meu caríssimo. Passa o telefone de novo, pessoal. 99640 6377. Bom demais, só chamar lá, Tony Provenzano, consultor de segurança, você analisa condomínios, tudo que precisar, tudo, né? que precisar. Parte de segurança pessoal, patrimonial, veicular. Tudo. Né? A parte também, dessa parte de sobrevivencialismo, né? Situações de emergência, crise, tudo isso a gente tá junto, né? Você viu a largura da porta do carro blindado do Trump agora? Sim. Cara, que coisa alucinante aquilo. Eu vi o novo carro blindado do cara ali, é um negócio alucinante, cara. Aquilo ali é anti-foguete, né? Então... Mas eu acho que ali também tem um pouquinho de mística, tem isso também, mas tem um pouquinho né, de mostrar, tal. Com certeza, tem um pavão ali pra dar aquela brincada, né? Tem. Não é só segurança, né? Tem. Mas precisa, né? Eles precisam. Precisa. Pô, tá louco. Tony, prazeraço, meu velho. Bom demais, Tony Provenzano comigo, grande bruxo, grande amigo aqui, especialista em segurança aqui no Manos Radio Show. Quiser mais informação, chama o Tony. Procure lá. Qual é o Instagram? @ Provenzano Tactical. Provenzano Tactical aqui no Manos Radio Show. Não esqueça de uma coisa. Nesse programa somos todos humanos. E a minha pergunta pra você tá preparado pra enfrentar uma crise? Eu acho que ninguém tá, né? A música nos conecta.